Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus prezados irmãos, estou muito contente pela oportunidade de estar mais uma vez aqui ministrando a palavra do Senhor. É um rico privilégio e para mim é um prazer e também uma honra poder falar aos irmãos. Agradeço também a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por esta força que Ele tem nos dado, que o nome dEle seja eternamente louvado. Amém? Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Apenas um versículo da palavra de Deus. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Podem sentar. Meus prezados irmãos, o título da mensagem de hoje é A Doutrina da Igreja. Com a graça de Deus, nós queremos fazer uma ministração sobre esse tema. Não vai ser no formato de pregação, mas no formato de ensino, porque assim nós vamos poder dar um pouquinho mais de profundidade. Mas ao mesmo tempo nós queremos ser breves, porque nós não queremos cansar os irmãos. Para entendermos a doutrina da igreja, nós precisamos saber, primeiro, as palavras que descrevem a igreja, as palavras que descrevem os membros da igreja e as ilustrações da igreja na Bíblia. Na antiguidade, ou no Antigo Testamento, Israel era a igreja de Deus, no sentido de que Israel é um povo chamado por Deus para servi-lo. Mas quando Jesus veio a esse mundo, Israel, ou os judeus, o rejeitou. Diz a Bíblia, lá no livro de João, que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por esse motivo, o Senhor Jesus fundou uma nova igreja. E se nós pegarmos a palavra do Antigo Testamento, que é usada como igreja, nós vamos pegar a palavra congregação. Quando congregação foi traduzida para o grego no Novo Testamento, ela foi traduzida como eclésia. Eclésia significa uma congregação de tirados para fora, ou chamados para fora. No sentido de que a igreja é um grupo de pessoas que Deus tirou do mundo, do pecado e das mãos de Satanás. Se nós atentarmos para a Bíblia, nós vamos ver também que ela descreve os seus membros de uma forma especial. Os membros ou os cristãos, os membros da igreja ou cristãos, são chamados na
Bíblia de irmãos. Por quê? Porque nós temos Deus como Pai e somos membros de uma grande família em Cristo Jesus, sendo assim irmãos, irmãs uns dos outros. Mas nós somos chamados também de crentes. Por quê? Porque nós cremos na pessoa do Senhor Jesus. Somos chamados ainda de santos. Santos na Bíblia significa literalmente piedosos ou consagrados. Somos também chamados de eleitos, porque Deus nos elegeu para um ministério especial e também para um futuro glorioso. A Bíblia ainda nos chama de discípulos, que significa literalmente aprendizes. Finalmente, nós somos chamados de cristãos, porque nós seguimos os ensinamentos de Cristo. E um último termo que muita gente não conhece. A igreja era chamada lá no princípio de os do caminho, porque os cristãos seguiam por um caminho muito peculiar, que não era o caminho do mundo. A igreja ainda, meus prezados irmãos, é ilustrada na Bíblia. A Bíblia usa 3 ilustrações para descrever a igreja. Ela é chamada de corpo de Cristo, templo de Deus e noiva de Cristo. Como corpo de Cristo, meus irmãos, nós podemos entender que o Senhor Jesus, apesar de ter deixado esse mundo há mais de 2000 anos, ele ainda continua se manifestando. E essa manifestação se dá através da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E ele se manifesta através do seu corpo. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. A igreja, meus prezados irmãos, mostra ao mundo quem é o Senhor Jesus, porque a igreja está intimamente ligada a Ele, porque Ele é a videira verdadeira. E foi assim que João descreveu o Senhor Jesus no capítulo 15 do seu livro. Nesse texto, o Senhor disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não está em mim, Ele o corta, mas aquele que está em mim, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Glória a Deus. Vós já estáis livres por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. A igreja, meus prezados irmãos,
se manifesta ao mundo através do Senhor Jesus. Do mesmo modo que Jesus foi perseguido no passado, assim sucede com a igreja. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, a igreja primitiva ainda gozava de uma certa liberdade, quando o Império Romano dominava. Mas no ano 70, os judeus se revoltaram contra os romanos. E aquela revolta foi apagada com sangue pelo general Tito. E ali Israel foi espalhado pelo mundo. Mas naquele tempo, a religião judaica era tolerada, porque apesar de não ser uma religião oficial, o Império Romano tolerava o judaísmo como religião. O cristianismo no começo estava misturado com o judaísmo, mas depois do ano 70, ele perdeu todo o respaldo do governo e os cristãos então passaram a ser perseguidos pelo Império Romano. Os irmãos podem me perguntar, mas por que motivo os romanos, ou os imperadores, tinham tanto ódio dos cristãos, já que os cristãos só faziam o bem? Ora, irmãos, os cristãos eram muito mal vistos pelo Império Romano. Primeiro, porque Roma era politeísta. O que significa isso? Roma adorava muitos deuses. Eles tinham templos espalhados por todas as partes de deuses pagãos. E quando Roma queria trazer habitantes de outras cidades ou de outros países para fomentar o comércio, eles construíam um templo. Então os povos de fora vinham para lá para adorar o seu Deus e já aproveitavam e faziam as suas compras. A prova disso é que foi encontrado um templo de Ísis, que é uma deusa egípcia, nas ruínas de Pompeia, porque naquele tempo eles queriam atrair os egípcios para Roma. Foi oferecido aos cristãos na época que construíssem uma imagem de Jesus no Panteão, que era um lugar importante em Roma. Mas os cristãos recusaram com desprezo, porque eles não queriam que o seu Jesus fosse misturado com outros deuses pagãos. Assim, irmãos, os cristãos eram vistos com muito maus olhos pelos romanos. Mas não é só por isso. Acontece que, como a igreja era mal vista, estava começando a ser perseguida, os cristãos se reuniam dentro dos cemitérios, nas catacumbas. E ali corria o boato de que eles estavam tramando contra o Império Romano. E os imperadores ficavam com medo dos cristãos. Além disso, os cristãos, meus irmãos, consideravam todos os homens iguais. Um escravo na igreja podia se tornar bispo, que era o cargo mais elevado. E isso era inaceitável para os romanos, porque o escravo jamais poderia
assumir um alto posto. Qual foi o resultado disso? Roma declarou os cristãos inimigos do Estado. E ali começou uma perseguição implacável. Nero foi o primeiro imperador perseguidor, colocou fogo em Roma e depois pôs a culpa nos cristãos. Isso foi motivo para capturar os cristãos e jogar as feras no Coliseu de Roma. Ele também capturava os cristãos, passava betume, uma espécie de um piche, colocava fogo, as pessoas vivas, pendurava no poste e o cristão iluminava a cidade de Roma durante a noite. Nero começou uma perseguição implacável em torno do ano 100 da nossa era. Ora a perseguição diminuía, ora a perseguição aumentava. Interessante que os melhores imperadores, os considerados melhores imperadores, eram os piores perseguidores. Se perseguisse a igreja, era considerado bom. Se não perseguisse, não era considerado bom. Um exemplo desses foi Marco Aurélio, considerado homem justo, honesto, íntegro, bom imperador, mas terrível perseguidor dos cristãos. E ali, meus irmãos, havia muito interesse em que os cristãos fossem perseguidos, porque o cristão atrapalhava muita gente. Por exemplo, os arquitetos de templos pagãos. Conforme mais gente se convertia ao cristianismo, os arquitetos iam ficando sem serviço. Os construtores de imagens, os vendedores de imagens, quando o seu negócio começava a ficar prejudicado, a frase que eles gritavam é: os cristãos, as feras. E ali, meus amados irmãos, ora os cristãos estavam em paz, mas de repente a perseguição recomeçava. E foi assim até o ano 250, quando o imperador Décio assumiu e foi um terrível perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu ferozmente, mas ele durou pouco tempo. Ele morreu em 2 anos. A partir da morte de Décio, a igreja ficou em paz em aproximadamente 50 anos, até que Diocleciano assumiu o trono. Com Diocleciano, a perseguição recomeçou. Mas foi uma perseguição tão terrível e tão feroz que muitos descrevem Diocleciano como o anticristo. Meus irmãos, Diocleciano mandou queimar todas as Bíblias que existiam no Império Romano. Ele mandou destruir todos os templos que haviam sido construídos nesses 50 anos de relativa calma. Inclusive, Diocleciano mandou queimar templos com os cristãos dentro. Eles fechavam a porta, colocavam fogo com os membros no seu interior. Diocleciano chegou a levantar um monumento
em honra ao extermínio da superstição cristã. Ele exigiu que todos renunciassem à fé em Cristo. De outro modo, quem não renunciasse perderia o direito de ser cidadão romano. Nós estamos dando esse breve relato para que os irmãos entendam que assim como o Senhor Jesus foi perseguido, a igreja também foi perseguida. E a Bíblia diz que aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Glória a Deus. A igreja, meus prezados irmãos, não é uma organização. Uma organização é um grupo de pessoas reunidos para um propósito específico, como por exemplo, uma associação de moradores, um sindicato. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. Qual a diferença? O organismo vive e existe pela vida que há nele. O corpo humano é um organismo. Da mesma forma que o corpo humano é composto por milhões de células, a igreja é composta por milhões e milhões de pessoas que nasceram de novo. Glórias a Deus. O que une o cristão a Cristo não é a sua filosofia, como acontece com os grandes fundadores de religião. Se nós considerarmos Buda, Confúcio, Maomé, Zoroastro e outros fundadores de religião, nós vamos ver que o que une a religião deles a eles são as suas ideias. Isso não acontece com o cristianismo e com a igreja, porque Jesus disse: se alguém me amar, meu Pai também o amará. E nós, Pai, Filho e Espírito Santo, viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Mas a igreja também é ilustrada na Bíblia como o templo de Deus. Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tem um lugar que Deus deseja habitar, que é na igreja. Muito embora a Bíblia diz que os céus são o trono de Deus e a terra o escabelo dos seus pés, Ele quer habitar na igreja. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, ele disse: e me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio deles. Glória a Deus. Mas a terceira ilustração que eu gostaria de enfatizar, meus irmãos, da igreja, é que ela é descrita como a noiva de Cristo. Essa descrição, ela se refere à união de Deus com o seu povo e à fidelidade do povo para com o Senhor. Quando João estava na ilha de Patmos,
tendo aquela visão do Apocalipse, no capítulo 19, ele disse: alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Glória a Deus. A igreja é descrita como a noiva de Cristo. Glória a Deus. No início desta meditação, nós lemos lá em Timóteo que a igreja é apresentada na Bíblia como firmeza e coluna da verdade. Nós já falamos que a igreja é uma congregação de tirados para fora. Nós falamos de alguns termos que descrevem os membros da igreja: irmãos, crentes, discípulos, eleitos. Falamos da ilustrações da igreja na Bíblia. A Bíblia é chamada de corpo de Cristo, templo de Deus e noiva de Cristo. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Uma certa vez, Jesus chegou para os seus discípulos e disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos, todos animados, disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a frente dos discípulos, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: ah, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Uma atenção especial para esta última parte. Tu és Pedro. Pedro, no original, significa uma pedrinha. E sobre esta pedra, no original do grego, é uma rocha imensa, eu edificarei a igreja. Apenas para esclarecer que a igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta declaração que a igreja seria fundamentada. Apenas para esclarecer que Pedro não é o primeiro Papa, como afirmam alguns. E Pedro também não é a pedra. A pedra é a declaração de Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, como eu já disse no início, Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento. E a igreja rejeitou o Salvador quando ele veio ao mundo.
Mas por que Jesus foi rejeitado? Porque eles esperavam um grande general, um estadista, aquele que ia libertar os judeus dos romanos. Mas o reino de Jesus não era um reino terreno. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele veio para reinar no coração dos homens. E os judeus não entenderam isso, né? Por isso, ele foi rejeitado, né, pelos judeus. E acontece, meus irmãos, que por ser rejeitado, o Senhor Jesus fundou uma nova igreja. E no princípio, a igreja era pura. Por quê? Porque lá no primeiro século, se você falasse, eu sou um cristão, você estava correndo o risco de ser cerrado no meio vivo. Você corria risco de ser jogado às feras, de ser queimado vivo. Ali quem era cristão, era cristão. Mas quando o imperador Constantino assumiu o trono, uma coisa aconteceu. Ele assinou o famoso Edito da Tolerância. Pelo Edito da Tolerância, cessaram todas as perseguições contra os cristãos no Império Romano. Constantino, na verdade, era simpatizante do cristianismo. E antes dele se tornar imperador, Roma tinha crescido muito. Tinha crescido tanto. Eles estavam divididos em 4 reinos. Tinham 4 imperadores. E 2 estavam lutando pelo trono. Um era Magêncio e o outro era Constantino. Só que Magêncio tinha um exército muito maior do que o exército de Constantino. Mas como Constantino já tinha uma simpatia pelos cristãos, algo aconteceu, algo sobrenatural. Diz a história, não a Bíblia, a história, que Constantino teve uma visão. Ele viu uma cruz iluminada descendo do céu. E embaixo daquela cruz estava escrito: In hoc signum vinces. Significa: por este sinal vencerás. Estava escrito em latim. E Constantino acreditou que aquilo era um sinal de Deus, pelo qual ele, apesar de estar em desvantagem, venceria a batalha. E assim aconteceu. Constantino venceu Magêncio, e Magêncio morreu afogado no rio Tigre. Quando Constantino subiu ao trono, ele assinou o Edito da Tolerância. Assim, cessaram as perseguições. Olha, a situação dos cristãos começou a melhorar, né? Ele cessou também a crucificação. Quem tinha o direito de não ser crucificado eram apenas cidadãos romanos. E quando condenados à morte, tinham o direito de ser decapitados. Não eram crucificados. Mas Constantino aboliu a crucificação. Constantino aboliu também
o infanticídio. Em Roma, se o pai e a mãe não gostassem do bebê ou da criança, eles tinham o direito de sufocar a criança até a morte ou abandonar a criança para que ela morresse de fome. E tinha gente especializada em coletar essas crianças, alimentá-las e depois vendê-las como escravo. Constantino aboliu o infanticídio. Constantino também mudou o dia do descanso. O dia do descanso era sábado. Constantino mudou para o domingo. Vocês já estão entendendo porque é o domingo hoje. Foi por causa de Constantino. Por isso, nosso descanso é aos domingos. Mas Constantino ainda fez uma outra coisa. Foi bênção e ao mesmo tempo maldição para a igreja. Constantino tornou a igreja, ou melhor, o cristianismo, como a religião oficial do Império Romano. E acontece que antes disso, as religiões que o Império Romano patrocinava e incentivava eram as religiões pagãs. E o Império Romano dava apoio financeiro para essas religiões. Como muitos templos pagãos começaram a ser usados pelos cristãos para ser igreja, Roma começou a bancar a igreja. Os bispos não precisavam mais trabalhar. Olha que maravilha. Bom, né? Não muito. Vocês vão ver o que acontece. O cristão não precisava pagar imposto. Ô, glória! Não precisa pagar imposto. Ô, maravilha! Ó, de perseguido, ó, a vida do cristão está ficando boa, né, pastor? Não precisava. A igreja sustentava. E se cristão cometesse um crime? Não era julgado por Roma, era julgado por uma comissão da igreja. Olha, tudo favorável. Mas o que isso gerou? Uma avalanche de pessoas querendo entrar na igreja por causa dos privilégios que o Estado dava para a igreja. A igreja que lá atrás era pura por causa da perseguição, começou a ficar contaminada porque muitas pessoas entravam nela sem ser verdadeiramente convertidas. Sacerdotes de templos pagãos se tornavam cristãos nominais. Para quê? Para serem sustentados pelo Estado. Em pouco tempo começou a aparecer imagens nas igrejas. Olha aí, irmãos. Agora vocês entendem por que existe imagem lá na igreja romana. Na época de Constantino, por causa disso. A imagem de Diana, que era a mãe dos deuses romanos, foi substituída pela imagem da Virgem Maria. Veja, só uma troca. Eles continuaram adorando. Dia 25 de dezembro era o dia do nascimento invicto, ou dia do sol, festa pagã. Eles começaram a comemorar o nascimento de Jesus nessa data. E assim é até hoje. Os irmãos entendem por que motivo dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Cristo. Lá de trás, da época de Constantino. Assim, irmãos, o fato do Império Romano
ter considerado ou ter feito a religião cristã a religião oficial foi uma bênção e uma maldição. Mais maldição do que bênção, porque a igreja acabou ficando prostituída por aquilo que Deus mais abomina, que é a idolatria. E assim foi, meus prezados irmãos, até o século XV, quando Martinho Lutero rompeu com a igreja romana, escreveu as suas 95 teses e colou lá na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e rompeu ali com a igreja romana, fundando a igreja protestante. Mas nós vamos falar disso numa outra ocasião, apenas para que os irmãos entendam por que nós estamos aqui hoje e no que deu a fundação da igreja lá atrás. Ela começou pura, acabou se desviando, né, com o edito da tolerância de Constantino, mas com Martinho Lutero ela voltou aos pés do Senhor. Glória a Deus. Quem pode ser membro da igreja? A Bíblia nos dá algumas diretrizes. Para ser membro da igreja, é necessário, em primeiro lugar, crer no Senhor Jesus. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Em primeiro lugar, fé genuína no Evangelho. Aquele que crer precisa também ser batizado. Jesus, lá em Mateus no capítulo 28, disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas Paulo ainda ampliou um pouquinho o tema. Ele disse: é necessário confessar o Senhor Jesus publicamente. O crente não pode ter vergonha do Evangelho. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, a Bíblia diz que ficarão de fora os tímidos. Você não pode ter vergonha. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, Paulo disse: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Glórias a Deus. Glória a Deus. Para terminar, para que os irmãos não fiquem cansados, eu prometi que eu não ia ser cansativo. Não sei se os irmãos já estão cansados. Glória a Deus. Qual é a obra da igreja? A igreja está nesse mundo com um propósito específico, que é o de pregar a salvação. Quando Jesus estava nesse mundo, ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele disse, lá em Mateus 28, versículos 19 e 20: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Jesus. Glória a Deus. A igreja está neste mundo para pregar a salvação. Mas é na igreja que se adora a Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É na igreja que nós adoramos o Senhor. Mas na igreja também, meus irmãos, nós temos comunhão religiosa uns com os outros. Porque o homem é um ser social e anela amizade e comunhão uns com os outros. No Salmo 133, a Bíblia nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão, e desce pela orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Glória a Deus. É na igreja, meus irmãos, que nós ouvimos a palavra de Deus. Qual é a obra da igreja? A igreja sustenta uma norma de conduta moral. A igreja é conservadora. Enquanto a igreja estiver com as portas fechadas para o mundo, Jesus opera no meio dela. Mas muitas igrejas abriram as portas e o mundo entrou. Nesta igreja, Jesus não opera mais, porque ele disse: vós sois o sal da terra. Glória a Deus. Mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. A igreja deve ensinar os homens a viver bem e também deve ensinar os homens a se preparar para a morte. É na igreja que se proclama o plano de Deus para o homem. Glória a Deus. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Com essas palavras, eu encerro essa ministração e oro a Deus para que o Senhor fale mais profundamente no coração dos irmãos. Nós falamos das palavras que descrevem os cristãos, das ilustrações da igreja. Temos um breve relato da história da igreja, da fundação da igreja, de quem pode ser membro da igreja e de qual é a obra da igreja. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.